Nós queremos mais da tua presença. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Declare assim comigo nesta manhã. O Espírito Santo já está, diga, já está transbordando em minha vida. Diga, nessa manhã Ele vai alargar a minha tenda para a direita e para a esquerda. Diga, a unção sobre a minha vida será dobrada. Diga, eu receberei poder, porque eu sou cheio do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos celebrar o Senhor, amém, irmãos? Vamos celebrar o Senhor, amém? Convido o irmão que está do seu lado e diz: essa manhã é uma manhã de celebração. Vamos nos alegrar na presença do Rei. Glória a Deus, glória a Deus. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. Diga, com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Diga, vem, vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei, ei. Quero te ouvir.
Aleluia! Amém. Quantos têm Cristo como alvo na sua vida? Diz para o irmão que está do seu lado, então, não retroceda, vá até o final. Subindo pra um lugar mais alto, eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar,
poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Vida aos corações. Mais uma vez, declare: é tão profundo. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Desesperado por ti, necessitando de ti, eu clamo, clamo por ti. Acende a chama em mim, dá-me olhos para ver tua face, tua face. Vazio, vazio, quebrado, me prostrarei. Encha-me com tua graça. Quantos querem ser cheios da graça de Deus essa manhã? Vazio, quebrado, me prostrarei. Encha-me com tua graça. Estou sem fôlego, preciso da tua mão. Sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, vem aí, encha-me. Sopra em mim nova vida outra vez. Desesperado por ti, diga, necessitando de ti, eu clamo, clamo por ti, eu clamo por ti, Deus. Acende a chama em mim, dá-me olhos para ver tua face, tua face. Me prostrarei. Encha-me com tua graça. Não importa como você chegou aqui, você vai sair cheio da graça. Vazio, quebrado, me prostrarei. Encha-me com tua graça. Estou sem fôlego, preciso da tua mão. Sopra em mim nova vida outra vez. Clame a Ele, diga: estou vazio.
preciso da tua mão, sopra em mim nova vida. Estou vazio, vem aí, sopra em mim. Não importa o deserto. Aleluia. Oh Deus, estamos aqui nessa manhã, Senhor. Viemos aqui até esse lugar. Estamos realmente desesperados por Ti, Senhor. Há uma sede, há uma fome no nosso coração por mais do Senhor nessa manhã. Aleluia. Por isso nós clamamos. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Aviva-nos. Enche-nos de novo para Ti, Senhor. Enche-nos, Deus, para que possamos vencer a nossa carne, vencer o mundo. E para que todos vejam a Tua glória em nós. Enche-nos, Senhor. Temos fome, temos sede de Ti, Senhor. Queremos mais a Tua presença. Queremos mais a Tua presença, Espírito Santo. Você que deseja mais a presença de Deus, levante suas mãos. Pede a Ele, eu quero uma nova vida. Sopra em mim a Tua vida, o Teu fôlego de vida, o Teu Espírito. Ore cantaraba suriana na Queremos mais, mais, mais. Sei que tem mais. Tem mais. Tem mais do Senhor. Ele está aqui hoje. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando um milagre, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Canta comigo assim. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Diga: Deus de milagres. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias,
te adorarei, te adorarei. Cante comigo assim. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Sim, Ele é Deus de milagres. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Deus de milagres, Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Meu Deus não para. Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és, 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 este é quem tu Este é quem tu és, este é quem tu és, este é quem tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não
sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga Deus de milagres para terminar. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Vida fluindo aqui nesta manhã, a vida do trono de Deus. Não perca, não perca, não perca, não perca. Um Deus de milagres aqui. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho. Ele é um Deus de milagres. Se você necessita de um milagre nesses dias, comece a colocar diante do Senhor, comece a clamar diante do Senhor pelo seu milagre. Assim como Bartimeu chegou na presença de Deus, na presença de Jesus e disse: eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Você pode dizer para o Senhor hoje o milagre que você necessita. Porque Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de promessa. E se Ele te prometeu, Ele cumprirá. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia! Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia, aleluia. Vamos seguir tocando fazendo esse fundo. Eu quero orar com os irmãos. Aleluia. Há uma presença gloriosa do Senhor aqui nesta manhã, irmãos. Quando o Senhor está no nosso meio, coisas maravilhosas acontecem. Quando Jesus passava em algum lugar, maravilhas aconteciam. Aleluia. E Ele está passando aqui nesta manhã em nome de Jesus. Ontem estive visitando uma célula e falava para os irmãos que estavam lá: você não pode perder a oportunidade que está diante de você. A oportunidade de louvar, de adorar o Senhor. É fato que tem momentos que nós sentimos mais, mas há momentos que nós, em todos os momentos, o Senhor está conosco. E nesse momento nós precisamos orar, precisamos nos impor. Assim como Bartimeu, talvez Bartimeu não tivesse sentido nada, mas ele clamou e ele recebeu o seu milagre. E é interessante que Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Olha só, ele era cego. O que será que um cego deseja, irmão? Jesus perguntou porque ele podia escolher, ele podia dizer. Jesus deu uma oportunidade para ele dizer o que ele queria. Aí ele disse: eu quero ver. O que você deseja nesta manhã? Qual é o seu clamor? Qual a sua oração? Qual o seu milagre que você deseja hoje? Que assim seja com você em nome de
de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero que você ore agora, assim como Bartimeu que Jesus perguntou: o que você quer? O que você deseja? O que você quer que eu te faça? Nessa manhã eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor está aqui e Ele está perguntando para você também: o que você deseja? O que você quer? E aquilo que você clamar ao Senhor, os céus estão abertos nessa manhã a seu favor. Os céus estão abertos a seu favor. Há perdão. Talvez você chegou aqui se sentindo acusado, ouvindo as mentiras do diabo. Eu quero declarar a perdão sobre sua vida, a graça sobre sua vida. O sangue de Cristo é derramado sobre você. Talvez você chegou aqui hoje com medo diante das circunstâncias, com medo diante do que está por vir, mas o Senhor hoje, Ele desfaz todo medo, porque a palavra de Deus declara que o perfeito amor lança fora o medo, e Ele te ama com perfeito amor. Talvez você está olhando para a sua família e pensando que ela está destruída, mas o Senhor diz: eu sou aquele que vai transformar a tua casa. Eu sou aquele que vai restaurar o seu casamento. Eu sou aquele que já restaurou a tua saúde, em nome de Jesus. Porque se você clamar, eu estou de braços abertos para te suprir. Eu estou de braços abertos para derramar sobre a sua vida. Oh, em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, tal qual você crê, tal qual você clamar. Oh, em nome de Jesus, vai. A palavra de Jesus para ele no final foi: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Esta manhã, você também, pela sua fé, pode ser salvo. Vai haver salvação na sua casa, vai haver salvação no seu trabalho, vai haver salvação em todos os aspectos da sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa igreja: os céus estão abertos, o favor de Deus é derramado sobre a vida de cada filho aqui nesta manhã, sobre as nossas famílias, sobre os empreendimentos. Oh, vai em nome de Jesus sobre as nossas células, sobre a nossa igreja. Os céus estão abertos, a multiplicação, a recursos, a Deus, vai prosperidade, a vida fluindo nesse casamento onde havia sequidão. Começa a brotar novamente o rio, as águas começam a brotar novamente, a alegria começa a brotar novamente. Oh, nesse relacionamento de pais e filhos, onde a morte havia chegado, onde o deserto havia chegado, começa a fluir um rio novamente, começa a fluir. Oh, em nome de Jesus. E o Senhor está fazendo um rio em meio ao deserto. Águas purificadoras, águas de vida, águas que fazem a semente brotar, água que faz o solo gerar, o solo ser frutífero. Nessa manhã eu declaro o rio do Senhor abrindo um caminho em meio ao deserto sobre a sua vida. Oh, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Deus de milagre, diga! Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Aleluia. Declare assim comigo: eu creio que através do sacrifício de Jesus na cruz, todos os milagres foram liberados sobre a minha vida. Diz: tudo aquilo que eu ainda não desfruto,
desfrutarei pela fé, porque o Senhor, na cruz do Calvário, já conquistou para mim. Amém? Você que crê, aplauda o Senhor bem forte, mas glorifica o nome dEle, exalte o nome dEle. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Alguém pode ligar as luzes para nós aí, por favor? Aquela bem lá de cima, né? Aí. A de baixo também. Deixa eu ligar. As duas de baixo também. Aí. Tá bom. Muito obrigado. Você pode se assentar, amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Cássio. Glória a Deus. Graça e a paz, amém, irmãos? Abra sua Bíblia lá em Atos. Versículo 4. Glória a Deus. Diz assim. Os irmãos acharam? Está lá já. Cornélio, este fixando neles os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de mim. Não sei se você sabe, Cornélio, ele vivia na região da Judeia, mas ele vivia numa cidade que tinha cultura romana. Cornélio era um homem importante no seu tempo. Ele era chefe, vamos dizer assim, né? Sobre 100 soldados. Ele comandava 100 soldados. Então era um homem importante. E o que eu acho interessante nesse texto aqui, que mesmo Cornélio vivendo no meio de uma cultura romana, né, vivendo fora da cultura do povo de Deus, ele orava e ele era um homem generoso. E quando o anjo aparece para ele aqui, o anjo diz para ele o seguinte: as tuas orações e a tua generosidade, ou seja, as tuas esmolas, elas foram recebidas diante de Deus. Nós damos muito valor à oração, e isso é importantíssimo, mas nós negligenciamos muito o poder que há num coração generoso. Tenho certeza que tinha pessoas, talvez, que até ofertavam, né, e muito mais que Cornélio. Mas o que chamou atenção aqui para Deus, na vida de Cornélio, foi que ele tinha um coração generoso. Então não importa o quanto você oferta, importa é o seu coração. Eu tenho dito isso constantemente e vou continuar dizendo toda a minha vida, né? Deus olha o seu coração. Tanto que está lá, né, na passagem que você vê da viúva que oferta apenas algumas moedinhas, e Jesus fala que ela ofertou mais do que todos. Então, assim como a oração, as suas ofertas, elas são recebidas diante de Deus e ficam como memórias suas lá. Então, nesses dias que possamos valorizar, né, mais ainda esse momento que é o ofertar. Quando nós ofertamos, nós também estamos adorando ao Senhor. Nós achamos que adoramos muitas vezes ao Senhor só quando cantamos, choramos, pulamos, aplaudimos, mas também quando nós ofertamos, quando nós expressamos a nossa generosidade através das ofertas, você também está adorando ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, pegue a sua oferta e vamos adorar o Senhor agora. Queria orar com você, quero abençoar a sua vida. Pode colocar todos de pé. Deus possa cada dia mais prosperar você, né? Nós não pregamos a teologia da prosperidade, né? Mas nós cremos num Deus que nos faz prósperos em tudo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos então, pegue sua oferta aí.
Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem nos dado um coração generoso para essa igreja. O Senhor tem colocado diante de nós, Deus, aberto portas. Deus, o Senhor tem nos colocado em lugares onde o Senhor abençoa aquilo que tocamos, aonde pisamos. Deus, eu declaro hoje, Senhor, que cada um desses irmãos, eles têm um coração próspero, agradecido ao Senhor. Deus, e o Senhor os tem prosperado em tudo. Deus, em nome de Jesus, aonde eles tocam, aonde eles pisam, ali é abençoado, porque o Senhor é com eles. E eu declaro hoje, Senhor, sobre a vida de cada um deles, a prosperidade dos céus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ofertar e devolver seu dízimo. Amém. Graça e paz. Amém? Aí, eu vou de novo. Eu gosto do pessoal, pelo menos os meus jovens não podem perder, né? Não, para aí um pouquinho. Graça e paz, amém? Agora sim, agora ficou bonito. Amém, irmãos? Então, vou passar algumas informações aqui a respeito do nosso feriado radical, tá? Vou passar algumas informações do nosso feriado radical. Amém, glória a Deus. Então, será final de semana que vem, né? As inscrições elas encerram hoje às 5 horas da tarde. Então, você que ainda não fez a sua inscrição, não perca tempo, faça. Tá? Nós temos pouquíssimas vagas, eu até nem vi quantas nós temos ali, mas é pouca vaga mesmo. Bem dizer, já encerrou, né? O pagamento ele pode ser realizado até o dia 10, que é na quarta-feira, amém? Direto comigo. Também pode acertar comigo hoje no final do culto, o valor é R$80, tá, irmãos? Então já vou estar recebendo hoje no final do culto. Pode pagar no dinheiro, pode pagar por Pix, cartão de crédito também. Aí pelo cartão de crédito você vai pedir um link, eu vou passar o link para você, tem um acréscimo, né, que o cartão PagSeguro ali nos cobra e cobra de vocês, amém? Então eu solicito o link que eu envio. Hoje à noite, depois que encerrar as inscrições, eu vou entrar em contato com os irmãos, os casais, que ficaram na fila de espera e conseguiram a vaga, tá? Então, vou estar entrando em contato com você, que já fez a sua inscrição, que vai ir só no domingo. Você vai pagar um valor diferente também. E, por último, né, mas não menos importante, no final do culto, o pessoal da minha célula vai estar vendendo novamente salada de fruta. Quem comprou salada de fruta semana passada? Tava boa, né? Não, se puxaram. Então vai ter de novo o valor de R$5 o potinho, amém? Glória a Deus. Eu não esqueci de nada.
As pessoas confundem. Por exemplo, é um fato que você está sentado numa cadeira agora, sim ou não? É um fato. Agora, você tem fé que você está sentado nessa cadeira? Não precisa de fé para crer que você está sentado numa cadeira. Por quê? Porque a fé bíblica, ela é a convicção de fatos que não se veem. Então, é coisa que você não está vendo. Você entende? Você ainda não vê. Talvez você ainda não vê o seu filho transformado. Mas pela fé você pode ver e declarar essas realidades. Quando você crê e confessa e alinha isso, as coisas acontecem. O milagre acontece. Então, por exemplo, a palavra de Deus diz o seguinte, que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor, Ele estará no nosso meio. Amém? Quantos aqui creem que Deus está aqui, irmãos? Mas você vê? Não. Mas pela fé você consegue crer, você consegue trazer a realidade disso. Então isso é a fé. Então nós não vemos com os nossos olhos naturais. Nós precisamos usar a fé bíblica. Então, a Bíblia, ela fala de muitos fatos que muitas vezes nós não conseguimos ver. Então, quer ver uma coisa? Quando Jesus morreu na cruz, Ele não levou só os seus pecados. A Bíblia diz que Ele levou também as suas enfermidades. E talvez hoje, ao sentir aí o seu corpo, a dor, ela diz para você, ei, eu estou aqui. Ei, você não é curado. Eu sou uma enfermidade, estou no teu corpo. O médico diz talvez, olha, tem uma enfermidade. Mas, pela fé, quando você crê no mundo espiritual, você já é curado. Espiritualmente falando, porque a Bíblia diz, Isaías falou que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pedro reafirma isso também. Então, talvez no mundo natural, o seu corpo ainda minta para você. Ainda fale de um fato que é natural. Mas o fato maior, é o fato espiritual. Nós puxamos eles à existência através da fé. Então, a vida cristã ela é toda amparada na fé. Diga comigo, a vida cristã. Não, mais forte, a vida cristã é amparada na fé. Sabia disso? A moeda do reino do Espírito é a fé, irmãos. Nós não fazemos nada e não podemos nada que não seja através da fé. E baseado nisso, o apóstolo Paulo, ele diz que uma vez que nós nos convertemos, uma vez que nós conhecemos o Senhor, a partir do momento que você aceitou Jesus, dali por diante, nós não podemos mais enxergar ninguém segundo a carne. Isso é um fato. Pastor, mas não tem pessoas carnais, não tem pessoas assim, assado, não tem? Tem. São tudo fatos que você pode ver, mas você tem que crer e declarar aquilo que você não pode ver. Por quê? Porque é isso que vai trazer a realidade, a existência, o Espírito. Amém, irmãos? Então, lá em 2 Coríntios, e esse é o nosso texto-chave, 2 Coríntios 5,16. Isso é profético, isso é uma bênção, irmãos. 2 Coríntios 5,16 diz assim, assim, olha o que ele está falando, assim que nós, daqui por diante, ou seja, de agora em diante, uma vez que nós servimos ao Senhor, uma vez que o Espírito Santo, que Deus mora dentro de nós, que o amor mora dentro de nós, daqui por diante, a ninguém, diga comigo, ninguém, conhecemos segundo a carne. Amém? Então, Paulo está dizendo assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então, para que você possa ver as realidades espirituais sobre a sua vida, para que você possa ver as realidades espirituais sobre a vida dos irmãos, para que você possa ver as realidades espirituais sobre a vida talvez até dos seus familiares e amigos que nem participam, nem conhecem Jesus, você precisa crer. Você precisa crer, você precisa ver da ótica de Deus. Há uma ótica natural, há uma visão natural e carnal, mas há uma visão espiritual. E essa visão espiritual é a maneira como Deus nos vê. É a maneira como Deus nos vê. Então, por isso Paulo diz, agora daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E primeiro grupo de pessoas, a primeira pessoa que você não deve conhecer segundo a carne é a você mesmo, a nós mesmos. Sabe esse ninguém que Paulo fala ali? Né? É ninguém, inclusive nós. E constantemente nós somos tentados a nos ver segundo a carne.
a olhar para nós segundo as limitações, a olhar para nós segundo aquilo que as pessoas falam, a olhar para nós segundo os resultados, segundo simplesmente os resultados. Então a tendência de alguém que, preste atenção, que entregou a vida para Jesus, que entrou na vida da igreja, e que insiste em se olhar segundo a carne, é ficar deprimido, é viver debaixo de acusação e de medo. E isso tudo são armadilhas e são dardos malignos que o diabo lança constantemente contra a sua mente, tentando te acusar, tentando te manter cheio de medo. Então por isso que Paulo está dizendo, você não deve ver ninguém segundo a carne. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado aí, de alto a baixo, e diz, eu não vejo ninguém segundo a carne. Por quê? Por que nós não podemos nos olhar segundo a carne? Porque a tendência de alguém que vive se olhando segundo a carne, irmãos, é ficar deprimido. Né? Porque nós percebemos o quanto nós ainda estamos distante daquilo que Deus tem para nós. Às vezes você olha e se compara a outro e diz, poxa, o fulano está 3 meses na igreja, eu estou há 3 anos. Olha onde é que ele está, onde é que eu estou, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? O que é isso? Está se olhando segundo a carne. Vem acusação, vem o medo. Então, é interessante que um versículo depois, passa um versículo, Romenei. Versículo 17 diz assim, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, as coisas velhas passaram. Ele dá esse mesmo antídoto lá em Filipenses 3, 13 e 14, diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então geralmente quando a gente fala em esquecer das coisas, a gente pensa, vou esquecer do dia que a Aline me magoou. E é importante eu fazer isso. Mas eu tenho que esquecer também das minhas derrotas pessoais. Poxa, quantas vezes eu já tentei, quantas vezes eu já, né, e não consigo, coisa e tal. E começo a me olhar de uma maneira natural. Ei, não conheça ninguém segundo a carne. Paulo, ele fala isso. Paulo, ele diz o seguinte, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Ou seja, você já morreu para o pecado já não tem mais domínio sobre você. Creia nisso. E tudo isso é no presente, não é no futuro. Às vezes as pessoas ficam pensando, é o dia que nós chegar na glória. O dia que eu vou ficar um cristão melhor. Não, essa já é uma realidade espiritual, irmãos. Mas pela fé você pode trazer tudo isso à existência. Pela fé você pode trazer tudo isso à existência. Pastor, mas eu não sou assim. Eu estou lutando contra um pecado, eu estou lutando contra uma impureza, eu estou lutando contra a falta de amor, eu estou lutando contra o perdão. Você não está entendendo. É por isso que você precisa de fé para trazer a verdade, para trazer à tona essas verdades espirituais. Creia. Creia. Então, se você ficar se enxergando pelo natural, a tendência é você ficar deprimido. E você nunca vai ter a materialização daquilo que você deseja, daquilo que você quer, das realidades que já estão sobre você. Sabe como é que o diabo age? Eu vou te contar uma historinha para você entender. É uma história, isso nunca aconteceu, mas olha só. Tinha uma moça que morava num lugar muito distante, mas muito distante mesmo. E ela era uma moça muito bonita. E ela sabia que era muito bonita porque a mãe, o pai, os avós viviam dizendo, nossa, como você é linda, você é a pessoa mais bonita aqui da vila. E é interessante que essa vila ela não tinha espelho, porque era muito longe, tinha muitas coisas que não chegavam lá. E ela se via dessa maneira, ela era uma pessoa extrovertida, porque afinal de contas ela era a pessoa mais bonita, mais legal ali, ela conversava com todo mundo, ela era alguém autoconfiante. Mas aí diz que tinha 3 meninas lá que eram invejosas, né? E aí elas começaram a conversar entre si. Viu, fulana? Ela é bonita, né? Mas eu não acho ela tão bonita assim. Ela é bonitinha, né? Aquele cabelo loiro. Nem é bonito, deve ser tritrabalhoso, eu nem gosto. Né? Aquele cabelo longo. Não sei o quê. E aqueles dentes bem branquinhos. Eu nem gosto de escovar também. E começaram a conversar entre elas. Eu não acho ela bonita mesmo. E aí, daqui a pouco, elas falaram para elas. Tá se achando, hein? Mas tu não é tão bonita assim. Tá todo mundo dizendo que tu é feia. E aí, qual era o problema? O problema é que ela não tinha espelho.
Os pais falavam, não, minha filha, tu é bonita. Mas ela não tinha espelho para se olhar. Não tinha espelho. E aí ela começou a ficar triste, ficar encabulada, né? Ela já não tinha toda aquela desenvoltura. Até que um dia ela foi na beira de um rio, na beira de um lago lá, e quando ela olhou para dentro do lago, ela viu uma figura, um rosto lindo. Ela até achou que não era o dela, olhou ver se tinha alguém. Aí ela olhou novamente, percebeu que era ela. Ela disse, nossa, como eu sou bonita. Como eu sou bonita, essas outras meninas estão mentindo para mim. Por que eu estou contando essa história? Porque é exatamente isso que o diabo faz a seu respeito. Ele vive mentindo para você, ele vive dizendo, viu como ele é derrotado? Viu como ela não consegue? Viu como ele não consegue viver em santidade? Viu como ele é um pecador? Viu como ele não perdoa? Viu como ele é feio? Viu como ele não sabe falar direito? Ele vive lançando acusações. Pastor, e como é que eu faço? Você precisa olhar o espelho. O que é o espelho? O espelho é a palavra de Deus, irmãos. Porque lá no espelho você vê a sua realidade. A realidade de quem você é. A Bíblia diz o seguinte, que todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. Deus já tem uma imagem. Então a Bíblia diz que quando você nasceu de novo, muitos milagres aconteceram na sua vida. Você se tornou filho de Deus, você foi perdoado, você foi renovado, o Espírito de Deus veio morar dentro de você. Na verdade, a Bíblia, há um estudo que diz que em torno de 300 bênçãos foram derramadas sobre a sua vida simplesmente no dia que você aceitou Jesus. Foram derramadas sobre a sua vida bênçãos que você nem sabe. Então, olha só, mas para que esses fatos espirituais eles se tornem verdade aqui, você precisa crer. Você precisa usar a fé. E para a fé funcionar, você precisa ter a ótica correta, olhar da maneira correta. Porque enquanto eu continuo me olhando como um derrotado, eu vou dizer uma coisa, eu vou viver como um derrotado. Agora, quando você se olhar de acordo com a sua nova identidade em Cristo, é assim que você vai viver, e é essas experiências, é essa verdade que você vai ter na sua vida. Quantos estão entendendo? Sabe, então muitos já receberam um novo nascimento, mas continuam vivendo a vida da velha criatura. Nós precisamos enxergar nós mesmos e aos outros pela ótica correta, pela visão correta. E aí quando você percebe quem você é em Cristo, você começa a tomar posse de tudo que Ele conquistou por você na cruz. Você começa a tomar posse de tudo que é seu por direito e a sua vida muda. Qual é a diferença de um irmão que está vivendo em vitória para um irmão que vive em derrota? É que aquele que está vivendo em vitória, ele já consegue se ver com a ótica de Deus. Amém? Que o Senhor bote em nós os óculos da fé, para que a gente possa nos ver da ótica do Senhor. Então, sabe, alguns acham que humildade, eu sou tão humilde, pastor, tão humilde que não tem ninguém mais humilde do que eu. Isso não é humildade. Alguns acham que humildade é ficar orando, né? Eu sou tão fraco, eu sou tão pecador, né? Tinha um louvor do Kleber Lucas que dizia assim, eu sou desafeiçoado, pobre, cego e nu, um tanto esquisito, pouco nobre. Depois você corta os pulsos. Depressão na certa. Mas sabe, algumas pessoas acham que isso é ser humilde. Isso não é ser humildade, isso é mentira maligna, irmãos. São mentiras malignas que muitas vezes nós cantamos, nós falamos, né? Então, além disso, é desobediência a Deus. Porque o que Paulo disse? A ninguém conhecemos segundo a carne. E ninguém inclui você. Diz para o irmão que está perto de você, ninguém inclui você. Amém? Então você não pode ficar se olhando de uma maneira natural. Você precisa se olhar na ótica do Espírito. E alguém pode dizer então, pastor, então não vou pedir perdão por mais nada, porque agora eu vou me ver só segundo o Espírito. Não é isso que eu estou falando. Agora, quando você se vê como quem você é, até perdão, até orar por perdão, você ora diferente. Sabia disso? Aquele que se vê, né, é como um pecador e coisa e tal, ele vem se martirizando, ele vem dizendo, eu sou o pior de todos, Senhor, eu nem sei como é que o Senhor vai me perdoar desse pecado. Mas aquele que conhece a graça, aquele que foi tocado pelo amor do Senhor, ele diz, Senhor,
me perdoa. Mas me perdoa porque eu não agi de acordo com quem eu sou. A Bíblia diz que você é um rei, um sacerdote, uma princesa, um príncipe do Senhor. Quantas vezes nós não agimos como tal? Então o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento precisa ser por não sermos aquilo que o Senhor já fez de nós. Não agir de acordo com quem eu sou. Senhor, não agi de acordo com o homem de Deus. Falei lá quando devia falar, briguei. Eu não sou isso. O Senhor me chamou para ser um rei. O Senhor me chamou para ser um homem de Deus. Esse é o arrependimento da nova aliança. Sabe, então uma vez que você começa a ter revelação disso, a sua vida muda. Agora, como é que nós podemos nos ver da maneira correta? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos constantemente, irmãos, comer da palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, constantemente. É por isso que o Romanos 12:2 diz que nós precisamos ter a nossa mente transformada. E como que nós transformamos a nossa mente? Pela palavra. Pela palavra. Né? Aliás, e quando a mentira maligna vier, quando as mentiras do diabo vier, você pode dizer, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Quantos estão me entendendo? Amém? Porque senão você não sabe. Você fica realmente achando que você é... Né? Tinha um louvor que nós cantávamos antigamente. Os irmãos da antiga aí vão lembrar. O louvor diz assim: chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Os irmãos lembram, né? Olha lá, Francilene, o Angel. Mas tem uma parte do louvor que diz assim, ó, clama ao teu Deus, que nós devíamos clamar ao Senhor. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. O bichinho de Jacó é eu. Está amarrado. Não sou mais bichinho de Jacó, eu sou filho de Deus. Só que às vezes a gente começa a cantar essas coisas, e é bonito o louvor, irmãos. E toca o coração da gente. Sabe aqueles louvores que tocam o coração da gente? É isso aí, né? Abel, rolou. Hebraico não sai mais. E a realidade não é aquilo que você sente, nem aquilo que falam a seu respeito. A realidade é aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, que Deus diz a seu respeito. Lá em 1 João 4,17, a Bíblia diz o seguinte, 1 João 4,17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Ei, segundo Ele é quem, irmãos? João está falando de quem aqui? João está falando de Cristo, ele está dizendo assim, assim como Cristo é, você também é aqui nesse mundo. Não é no futuro, não é depois, você já é, você já tem. Aí deixa eu te perguntar, a oração de Cristo era ouvida, sim ou não? A oração de Cristo era ouvida? Cristo era amado? Cristo era abençoado? Cristo venceu o pecado? Tal qual Ele é, você é nesse mundo também. Essa é a sua realidade. Pastor, mas eu tenho um fato, eu pequei. Mas esse fato você vê. A realidade espiritual, pela fé, Hebreus 11:1, é a realidade daquilo que você não vê. Você precisa se ver de acordo com o que a palavra diz, ainda que você não veja. Então diz para o irmão que está do seu lado, se você já entregou a vida a Jesus, meu irmão, a Bíblia diz que você é como Ele é. Diz para ele, aqui nesse mundo. Amém? Tem alguém feliz por isso? Então aplauda o Senhor bem forte. Sabe, irmãos, eu não estou aqui para trazer palavra motivacional para você. Eu não estou aqui para trazer palavra de autoajuda. Eu estou aqui para te mostrar o espelho para que você possa ver. Amém? Então que ao olhar para esse espelho, você possa sair daqui com o seu coração incendiado, sabendo quem você é. Amém? Em segundo lugar, nós não devemos conhecer os nossos irmãos em Cristo segundo a carne. Lembra? 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Diga comigo, ninguém. Amém? Ninguém inclui os nossos irmãos. Ninguém inclui o vosso pastor. Ninguém inclui
a todos nós. Então, sabe, nós não podemos conhecer os nossos irmãos segundo a carne. Não podemos, é muito fácil nós olharmos nossos irmãos em Cristo na ótica natural, de uma perspectiva natural. E ao fazer isso, irmãos, ao olhar com uma ótica natural, quando isso acontece, é muito fácil você ficar deprimido, é muito fácil você desistir das pessoas, é muito fácil você só ver defeito e falha, quando você olha de uma maneira natural. Sabia disso? Então você deve enxergá-los como? Pela ótica espiritual. É interessante que quando uma pessoa ela insiste em desobedecer a palavra de Paulo, a palavra de Deus, de que a ninguém conhecemos segundo a carne, e ela quer continuar olhando os irmãos segundo a carne, ele se torna alguém crítico e ele vai começar a ouvir as mentiras do diabo. E vai começar a pensar o pior das pessoas. Em seguida, essa pessoa vai ficar doente espiritual e vai se tornar alguém crítico que só vai ver defeito e enxergar defeito em tudo. É assim que acontece lá na sua casa. É assim que acontece na nossa célula. É assim que acontece na igreja. Se você olhar com olhos críticos, você vai ver, você vai enxergar muitos defeitos. Sabe, a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo, são a janela, do corpo. E se seus olhos forem bons, todo o teu corpo andará em luz. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Sabe, e a escuridão, as trevas, é onde o diabo engana as pessoas. Onde não há luz de Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente possa ver corretamente. Porque com os olhos bons, irmãos, eu não estou dizendo que não há defeito, não estou dizendo, não, mas nós precisamos olhar também os nossos irmãos segundo o Espírito. A nós é importante para que você possa andar como você anda, mas olhar os outros segundo o Espírito é completamente importante para que a gente possa edificar igreja. Senão nós não vamos conseguir andar juntos. Se eu não conseguir ver você numa ótica espiritual, nós não vamos conseguir andar juntos. Por isso Paulo fala que é pecado olhar para o irmão segundo a carne. E é interessante, irmãos, logo que eu me converti, que eu comecei a ler a Bíblia, eu achei que Paulo era alguém que tinha problema com ego. Porque Paulo dizia o seguinte, lá em 2 Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu digo, olha só, Paulo sempre nos conduz em triunfo. Por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo está se achando. Paulo diz lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz, em Romanos 8,37, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí se você vai ver isso de uma ótica errada, você vai dizer, Paulo está se achando. Paulo está se achando. Mas não, a realidade é que Paulo ele não estava sendo orgulhoso, ele estava sendo honesto com aquilo que Cristo já tinha dado para ele. Ele estava vendo de uma ótica espiritual. Mas é interessante que ele também via os irmãos nessa ótica. Também via os irmãos dessa maneira. Olha o que ele diz lá em Romanos 15,14. Romanos 15,14. Se tu puder botar na NVI, não sei se nós temos a NVI, nova versão internacional. Só NTLH, né? Depois nós temos que baixar a NVI, tá? Diz assim, a minha versão. Deixa eu ler aquela ali mesmo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade. Olha só Paulo olhando para a igreja em Roma. Está amarrado em nome de Jesus. Oh, Jesus. Amém. Algum dos irmãos me ajuda aqui, por favor? Segura aqui esse aqui. Isso, tô. O inimigo está irado, irmão, mas hoje já caiu por terra em nome de Jesus. Está sendo derrotado aqui. Amém? Então, olha só. A minha versão diz assim, meus irmãos, eu sempre estou convicto de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, ou seja, sabem o que tem que fazer, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Então, Paulo está falando aqui, não é para bajular os irmãos.
Ele está falando aqui, não é para os irmãos se sentir bem, ele está falando aquilo que é realidade espiritual. Realidade espiritual. Ele diz mais, em 1 Coríntios 1:4. Pode botar na RA depois, tá? 1 Coríntios 1:4. Diz assim: sempre dou graça a meu Deus por vós. 1 Coríntios 1:4 ao 9 nós vamos ler. Achou? Eu vou lendo para os irmãos. 1:4 ao 9. Sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que me foi dada em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo uma carta, olha só, para a igreja que estava lá em Corinto. Olha por que ele está dando graça. Porque em tudo fosse enriquecido nele. Ele não está falando de financeiro, ele está falando que vocês foram enriquecidos em Cristo. Olha só que igreja espetacular. Em toda a palavra, vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra, em todo conhecimento. Vocês têm todo o conhecimento de Cristo, Paulo está falando. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confiado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta. Vocês têm todos os dons. Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual, olha só o que ele diz, fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Vocês foram chamados à comunhão de Jesus, a fazer parte do corpo. Que igreja sensacional. Não te dá vontade de fazer parte dessa igreja, irmãos? Mas qual era a realidade de Corinto? Paulo estava escrevendo cartas para Corinto para exortar eles. Mas ele falou de realidades espirituais. O que tinha lá em Corinto? Tinha divisão. Uns diziam o seguinte, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo, que era um outro irmão que tinha lá. Outros mais espirituais diziam, não, eu não sou de nenhum dos dois, eu sou de Cristo. Havia divisão. Havia irmãos que comiam comidas sacrificadas a ídolos. Despacho. Tinha irmão lá na igreja de Corinto. Paulo trata isso nas cartas de Corinto. Né? Tinha a questão do casamento. Uns diziam que era mais espiritual casar, outros que era mais espiritual ficar solteiro. Paulo trata isso. Eles falavam em línguas para dizer que eram mais espiritual que os outros. Bom dia, Fabiano. Xarabalaba suriandarabachei. Ah, como é carnal, nem entende o que a gente fala. Era mais ou menos isso. Vinha pregar no culto falando em línguas para que os irmãos entendessem. Para mostrar que era o mais espiritual. Paulo diz, eu oro mais em línguas que todos vocês, mas não adianta nada falar em línguas 1 hora se ninguém entende. O olhar em línguas edifica você, edifica quem ora. Agora, mais vale eu falar uma palavra, uma frase, uma palavra que as pessoas entendam do que 1 hora que elas não entendam. Paulo tratou isso. Paulo tratou outra questão dos irmãos. Os irmãos a ceia era com vinho. E os irmãos bebiam a ceia até sair torto. Tinha irmão que se embebedava, tinha irmão que chegava e comia. Se você for ler depois a carta, é até engraçado, porque Paulo pergunta, vocês não têm comida em casa? Vocês não têm? Vocês vêm para a ceia para comer? Aí se avança, come, e os outros que chegam depois, ou que tem menos, não come nada. O que é isso? Paulo trata tudo isso. Mas Paulo fala para essa igreja, tudo isso que eu li para vocês aqui, vocês são enriquecidos em tudo, vocês têm toda a sabedoria, vocês têm todos os dons. Por quê? Porque ele está falando de verdades espirituais que existiam na igreja de Corinto. Amém, irmãos? Então talvez você diga, pastor, se eu ver os meus irmãos em Cristo com essa visão espiritual que o senhor está falando, nunca vou confrontar. Não, está errado, vai confrontar da maneira correta. Porque Paulo escreveu 2 cartas confrontando os coríntios. 2 cartas, só falando sobre eles, trazendo realidades espirituais e tratando o que precisava ser tratado na vida da igreja. É interessante. Então, como é que é feito? É preciso ser corrigido, mas ser feito em amor. Então, alguém que não vê o irmão corretamente vai exortar ele. Como é que ele faz? Como é que faz um irmão que vou exortar alguém
mas eu não vejo ele com os olhos de Cristo. Ele fala lá para o irmão, né? Irmão, eu vi que tu agiu com falta de amor lá com o irmão. Você tem que orar. Você tem que pedir para Deus remover isso da sua vida, porque você é pecado, você é carnal. Isso quando é leve o confronto. Mas é alguém que é cheio do Espírito, o que ele vai dizer? Irmão, eu sei que você é um homem de Deus, você é cheio do amor de Deus. Isso não condiz, essa atitude que você teve não condiz com o homem, com a mulher, com a menina de Deus que você é. Quem sabe você procura o irmão lá que você machucou e pede perdão. Isso sim fala a respeito de quem você é. Sabe, esse é um confronto da nova aliança. Esse confronto realmente pode mudar, leva a pessoa a enxergar quem ela é. Agora, simplesmente alguém ir porque eu xinguei ele, porque eu mostrei o quanto ele é ruim, o quanto ele é pecador, não vai mudar em nada. Não vai alterar nada a realidade dessa pessoa. Amém, irmãos? E por último, não devemos conhecer as pessoas que ainda não se converteram segundo a carne. Ah não, pastor, tudo bem eu ver a mim segundo o Espírito, tudo bem eu ver os meus irmãos em Cristo segundo o Espírito, mas as pessoas que não conhecem Jesus ainda eu tenho que ver segundo o Espírito? Sim, porque mesmo assim, lembra que eu falei que a fé traz aquilo que você não vê, mas que já é uma realidade para a realidade natural. O que diz lá? Olha só, 2 Coríntios 5,16 diz o seguinte: daqui por diante a ninguém conheceis segundo a carne. Mas no versículo 19, Paulo fala sobre isso. Olha o que diz, 2 Coríntios 5,19. E isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ei! Deus não estava em Cristo julgando o mundo, Deus estava em Cristo reconciliando. Deus se reconciliou com o mundo através de Cristo. Jesus foi aquele que pegou a mão do homem, porque ele era 100% homem, mas foi aquele que pegou a mão de Deus, porque ela era 100% Deus. Jesus juntou a humanidade com o homem novamente. Mas olha só o que mais diz, Paulo fala, ele diz, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha para o irmão que está do seu lado e diz, a palavra da reconciliação está em seus lábios. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele reconciliou o homem com Deus. O caminho que estava desfeito, agora foi construído. A estrada que não tinha como passar, foi feita uma ponte que nos liga ao Senhor de novo, através de Cristo. E esse versículo ele mostra que Deus ele não está cobrando os pecados da humanidade. Pelo contrário, Jesus veio pagar os pecados da humanidade. Jesus veio pagar pelos nossos pecados. E Deus nos deu essa palavra da reconciliação, não a palavra da acusação. Quantas vezes lá na sua casa, no seu trabalho, você tem uma palavra de acusação e não de reconciliação? Olha lá para o marido, né? Deitado no sofá, vendo Faustão. Tem alguém que vê Faustão, né? Detalhe, você diz, meu Deus do céu, onde é que vai parar, né? Onde é que vai parar uma criatura dessa? Você diz, meu Deus, para isso não tem salvação. Que troço é esse? Homem, larga essa cerveja, criatura. Você não sabe que você não vai para o céu se tomar cerveja? Eu não estou falando que isso é verdade, estou falando que é a irmã falando lá para o esposo, né? Larga essa cerveja, larga esse cigarro. Cachorro, sem vergonha. Ela fala lá para ele. Mas Deus nos deu uma palavra de reconciliação. Deus nos deu uma palavra de acusação. E olha só, Jesus, não sei se você consegue compreender isso, mas Jesus ele era o único perfeito que podia morrer pela humanidade, o único que podia realmente pagar pela humanidade. E quando ele morreu na cruz, ele pagou por todos os nossos pecados. Só baixa um pouquinho, esse fundo aí não tá em sintonia comigo. Você está entendendo? Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos os nossos pecados, irmãos. Mas não somente os nossos, daquele seu parente que está lá em casa hoje. Daquela pessoa que você talvez tenha pensado para ela, poxa, o meu filho, será que tem jeito para ele?
Jesus morreu pelos pecados dele também. Deixa eu te falar mais, algo que talvez vai te chocar, mas não me atire nenhuma pedra antes de você ouvir até o final. Jesus já pagou todos os pecados que ele cometeu. Sabia disso? Pastor, então vai todo mundo para o céu. Não é isso que eu estou falando. Porque tem um pecado que pode levar, que define se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. É o fato de Jesus ter morrido na cruz por nós. Se você crê, se você aceita o sacrifício de Jesus na cruz, você é incluído nele. Agora, o pecado que pode te levar e te separar de Deus é o fato de você não aceitar. Como assim, pastor? Deixa eu te falar, deixa eu te explicar, te dar uma ilustração aqui. Digamos que eu vou dar o meu celular aqui para a irmã Renilda hoje, é só uma ilustração. E aí eu digo, irmã Renilda, esse celular é seu. Eu paguei por ele, eu comprei ele. Ele era meu, mas agora ele é seu. E aí termina o culto, ela vai embora e ela não pega esse celular. O celular é dela, sim ou não? Sim ou não? O celular é dela. Mas ela vai usar e desfrutar daquilo que o celular tem? Zap, zap, essas coisas tudo. Não. Sabe por quê? Porque ela não aceitou o meu presente, não pegou o presente para ela. Em relação à salvação é a mesma coisa, Jesus morreu por todos, mas quem é que desfruta de todas essas bênçãos que eu falei? Aqueles que aceitam o presente dele. É por isso que a salvação é um dom de Deus. Dom é presente. É um presente. Você quer? Se você quer, Deus tem para você. Então deixa eu te falar. Quando Jesus gritou lá na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava falando a verdade. Deus tinha se afastado talvez pela primeira vez de Jesus. Por quê? Porque ele estava com todos os nossos pecados sobre ele. O pecado de toda a humanidade estavam sobre ele. Então, é por isso que nós precisamos enxergar as pessoas do mundo de uma maneira diferente. É por isso que você precisa ter uma visão espiritual a respeito daquele seu filho, da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, do seu colega de trabalho e crer que o mesmo Jesus que morreu por você, morreu por ele também. E que o mesmo Jesus que quer salvar você, também quer salvar a vida dele. Amém, irmãos? Eu queria encerrar contando uma história real, mas que não aconteceu comigo. O pastor contava de uma família, diz que uma mãe um dia chegou até o pastor e disse, pastor, eu quero pedir uma oração para o senhor, porque a minha filha está destruindo a nossa família. Ela tem 17 anos e ela está destruindo a nossa família. Ela está se prostituindo. Ela caiu nas drogas. Ela está tendo relação sexual. Isso é uma história real, irmãos. Com os colegas de trabalho do pai dela e do irmão dela. Nós não temos onde botar a cara. Ela passa noites, dias sem aparecer em casa. Às vezes aparece toda suja. Minha filha é uma prostituta, pastor. Aí ele disse, irmã, Deus pode mudar isso através da oração. Ela disse, pastor, mas eu já tenho orado. A resposta dele foi a seguinte, mas você tem orado da maneira errada. Porque você tem orado porque você tem visto ela e orado por ela como você vê ela natural, como uma prostituta, como uma mulher longe de Deus, como alguém que está no pecado, como alguém que não tem mais solução. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmã. Quando Jesus morreu na cruz por nós, por que ele morreu na cruz? O que o sangue de Jesus fez por nós? O sangue de Jesus foi derramado para perdoar os nossos pecados. A irmã é crente, sabe disso? E você crê que o sangue de Jesus, se um assassino, ele está debaixo da cruz de Cristo, e o sangue de Jesus cai sobre ele, você crê que esse assassino é perdoado? Ela diz, eu creio. Então, da mesma maneira, você precisa ver a sua filha. Creia e ore vendo a sua filha debaixo da cruz, recebendo todo aquele sangue sobre ela, purificando ela. E aí esse pastor conta que aquela irmã foi orar. E ela diz, eu preciso ver minha filha como quem ela é.
Diz que ela foi orar, orou ao Senhor. Não muitos dias depois, a filha dela diz que estava num quarto de motel, levantou cedo, se sentindo muito suja. Ela disse o seguinte: eu vou pela última vez para casa. Pela última vez eu vou, se eles me rejeitarem, se eles me acusarem, eu nunca mais vou aparecer lá. Mas agora, quando ela apertou a campainha, a mãe abriu a porta. E ela correu em direção àquela filha, ela deu um abraço naquela filha. E ela começou a declarar tudo aquilo que aquela filha dela era no Espírito. Ela já vinha orando por ela, com o coração de ver: a minha filha é uma mulher de Deus. Ela não está agindo como uma mulher de Deus, mas ela é uma mulher de Deus. E ela abraçou aquela filha e disse que a filha se desmanchou nos braços dela. E aí ela começou a chorar. O pastor falando que aos domingos no culto, ela vê aquela que era menina de 17 anos, com esposo, casadas, ela é uma discipuladora na vida da igreja. Alguém que discipula outras pessoas. Por quê? Porque um dia a mãe decidiu olhar de uma maneira diferente. Olhar como Deus vê. Eu quero te fazer uma pergunta. Para você que talvez de alguma maneira está olhando para alguém lá na sua família com olhos naturais. Para alguém na sua casa ou no seu serviço com olhos naturais. Jesus já desistiu dele? Porque se Jesus desistiu dele, deixa para trás. Mas a resposta você sabe qual é: Jesus não desistiu, porque ele não desiste de ninguém. E da mesma maneira que aquela mãe abraçou aquela menina, o Senhor quer abraçar esse parente seu, esse amigo seu hoje. O Senhor quer mudar a vida dele, quer mudar a sua também. A ninguém conhecemos segundo a carne, nem a nós, nem os nossos irmãos, e nem aqueles que estão longe. Porque essa é a única maneira, irmãos, deles serem alcançados. Porque se você for pregar como quem prega alguém que está indo para o inferno, se você for anunciar o evangelho como quem prega lá de cima para alguém que está lá embaixo, ninguém vai querer. Por isso que tem muita gente que diz: crente é tudo arrogante, eles acham que são melhor que a gente. Há coisas que a gente fala que eles não entendem, né? Quando a gente diz que a gente é amado, que Deus nos escolheu, mas Deus escolheu eles também. Então permita-se ver e ver os outros como Deus vê. O mesmo Jesus que foi para a cruz e morreu por você, morreu pelo seu irmão e morreu por aquele que está lá dentro da sua casa hoje, que não quis levantar para vir para o culto. Que você convida e ele nunca te dá uma resposta positiva. O mesmo Deus que ama você, ama ele também. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Pastor, mas eu não estou vendo nada disso que o senhor está falando. Eu não estou vendo a mim como vencedor. Eu não estou vendo a mim como homem de Deus. Eu não estou vendo os meus irmãos. Lá na cela é muito difícil ver aquele líder como homem de Deus, ver o pastor como homem. Ô Jesus, quando é que o senhor vai mudar esse homem, Pai? Ora por mim, irmão. Ora pela sua esposa. Ora pelo irmão aí da célula que está sendo seu, né? Tá sendo lá talvez aquele que está causando a dor lá, está machucando o corpo. Ora pelo seu familiar que tem trazido talvez vergonha à família. Mas ora da maneira correta, ora vendo quem ele já é em Cristo. Ora declarando: esse irmão aqui eu posso não estar vendo, mas ele é um homem de Deus. Às vezes ele tem umas atitudes que não condiz com quem ele é. Oh Jesus, forma o teu caráter nessa criatura, Senhor. Muda o coração. Mas assim, Senhor, ele é teu filho, ele é amado pelo Senhor. Me deixa ver como o Senhor vê. Me dá a visão que o Senhor tem a respeito da igreja. Me dá a visão que o Senhor tem a respeito dos meus parentes, da minha família. Em nome de Jesus. Irmãos, há pessoas aqui hoje que têm se visto segundo a carne. Talvez você é esse que tem visto a você mesmo segundo a carne. E não é feio você assumir isso. O feio é você permanecer assim. Porque o Senhor hoje, Ele quer desvendar diante dos seus olhos, colocar uns óculos diante de você, para que você possa se ver segundo o Espírito. Sabe, há pessoas que têm visto os irmãos de maneira natural, não têm conseguido perdoar, e as mentiras do diabo na sua mente são tantas que você
não consegue ver aquela pessoa de uma maneira espiritual. Pastor, aquele irmão é falso, é mentiroso, não parece com Cristo. Deixa eu te falar, talvez isso seja aqui a realidade, mas o fato é que no reino do Espírito, ele já é um homem de Deus, ele já é um homem cheio de Espírito, ele já parece com Cristo. Não estou dizendo para você não exortar, mas faça isso em amor. Seja um instrumento de Deus na vida desse irmão, porque muitas vezes quem tem se tornado falso é você, que tem Deus, que é amor dentro de você, mas não consegue perdoar e amar o seu irmão. E mais, tem pessoas aqui que não conseguem enxergar aqueles que não se converteram ainda de uma maneira espiritual. Talvez você olhe lá para o seu esposo ou para o seu filho e diz: isso aqui não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu abro mão, eu largo de mão isso. Talvez seja um amigo seu, um irmão que tem te causado desconforto, dificuldade. Mas hoje eu quero te convidar a nós orarmos para que o Senhor possa mudar isso dentro de você, para que o Senhor possa te dar a visão clara. Eu gostaria de convidar você que de alguma maneira, né, ou por olhar você segundo a carne, ou olhar os outros, ou olhar as pessoas lá do mundo segundo a carne, você se enquadra nessa palavra. Eu queria convidar você a passar aqui na frente. Eu quero orar com você, a ministrar uma palavra, uma oração de fé, para que você possa avançar e vencer os seus medos e levar você a alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. Eu queria pedir para os líderes me ajudar a orar aqui. Amém, irmãos? Porque isso é muito sério, isso muda a nossa perspectiva. Sabe, às vezes as pessoas dizem: pastor, eu não me submeto lá ao líder, eu não me submeto ao meu pai, eu não me submeto ao pastor, seja lá quem for, porque ele tem seus erros, ele tem suas falhas. Eu quero te dizer uma coisa: é muito ruim, é muito difícil andar com pessoas perfeitas. Nós queremos andar com pessoas perfeitas, mas é muito difícil, porque não existe pessoas perfeitas. A diferença, muitas vezes, é a proximidade. Quanto mais próximo, mais você enxerga. Quanto mais próximo, mais você vê com os olhos naturais. É por isso que nós precisamos da palavra. É por isso que nós precisamos da Bíblia, para que ela possa nos mostrar a realidade daquilo que nós não podemos ver naturalmente. E sabermos daquilo que Deus quer fazer e aquilo que Deus já tem feito na vida dos nossos irmãos e nas nossas vidas. Amém, irmãos? Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que você peça para o Senhor, com suas palavras, para que Deus te dê uma visão correta, a visão bíblica, a visão do Senhor a seu respeito, a respeito dos outros também. Que Deus possa mudar, que Deus possa transformar, e que você possa sair daqui com uma atitude diferente diante de Deus, dizendo: Senhor, daqui por diante a ninguém conheço segundo a carne. Ninguém. Oh, xarabalaba suriandarabaxeri cantarabaxá. E balaba suriandarabaxá. E o Senhor vai fazer um milagre na sua vida hoje. O Senhor vai fazer um milagre na sua história hoje. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a transformar, Senhor, a vida daquele que se enxerga, Deus, Pai, como um derrotado, que não se vê na perspectiva, na ótica do Senhor. Talvez esse irmão não tenha se visto na ótica, Deus, que o Senhor tem, da realidade do Senhor na vida dele. Eu quero declarar em nome de Jesus, que o Senhor já chamou essa irmã, Deus, para ser um instrumento. O Senhor já chamou, Deus, esse irmão, Deus, para ser uma bênção. Pai, que há uma palavra sobre a vida deles, Deus, de vida, que ele é filho, que ele é filha, que ele é amado. Pai, que as portas do inferno não prevalecerão, que as mentiras cairão por terra. Pai, em nome de Jesus, é tão fácil nos vermos, Deus, de uma maneira natural. É tão fácil, Deus, nós vermos, Deus, de uma maneira carnal, Pai, e acharmos que estamos impedidos de participar da Tua obra por causa disso. Deus, nessa hora eu oro, tira isso dos nossos corações, tira essa visão dos nossos olhos.
Abra os nossos olhos agora em nome de Jesus. Abra os nossos olhos agora pela fé. Eu sei, Deus, que às vezes é difícil enxergar, mas o Senhor nos vê assim. Mesmo assim o Teu Espírito está conosco 24 horas por dia, dizendo: Tu és amada, Tu és amado, Tu és vencedor. Vai avançar, vai crescer, vai romper. Oh, em nome de Jesus. As suas limitações não são um empecilho para aquilo que Deus quer fazer. Não são empecilho. Abra os olhos, Senhor. Faz-nos ver, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz vista, Deus. Assim como o Senhor pôde fazer Bartimeu enxergar, nessa hora eu oro para que o Senhor faça, Deus, essas irmãs enxergarem, verem pela fé.